Pessoal, é o seguinte, eu vou rodar aqui a atividade como eu quero que ela esteja quando vocês forem entregar. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, eu tenho aqui uma pasta chamada Operações Básicas e eu tenho 4 arquivos: divisão, o importa de operações, multiplicação, soma e subtração. Deixa eu dar uma diminuída aqui para vocês verem melhor. Ó, então aqui, ó, eu tenho aqui a pasta chamada Operações Básicas e tenho divisão, multiplicação, a soma e a subtração, e tenho o importador das operações, que esse arquivo aqui é onde eu faço a importação e faço ali o controle do meu menu, como vocês vão ver, tá? Então vamos dar uma rodada aqui nele aqui. Então meu programa ele pede que digite Enter para começar, isso aqui não é obrigatório, e ele está dizendo para mim o seguinte, ó, digite um dos operações, né? Errei. Era uma das operações, um dos operadores para realizar os cálculos. Aí se eu vim aqui, coloquei o sinalzinho de mais ali, e ele vai pedir assim, ó, digite um valor para somar. Vou passar aqui um valor, depois outro valor, e aí ele me deu aqui o resultado e já me pediu novamente. Digite um das operações, mesmo o erro mais uma vez ali de português, para realizar os cálculos. Vou passar aqui o sinalzinho de menos, tá? E aí eu vou digitar aqui um valor para subtrair. Passei aqui, ó, 4 e vou passar 6, um número maior do que outro, né, para estar fazendo a subtração. E a gente sabe que aí essa subtração, ela tem um porém, ó lá, ó. Resultado aqui, ele deu um aviso, subtraindo menor do que o minuendo, né? Então, quando a gente faz a conta de menos ali, o subtraindo, o número que fica em cima, o minuendo, o número que fica embaixo, né? O inverso, perdão, minuendo o número que fica em cima, subtraindo o número aqui embaixo. Quando esse número é maior, aí a gente tem aí o resultado de cálculo negativo, tá bom? Eu quis colocar aí apenas para avisar no meu programa, beleza? A gente tem uma observação aqui, mais uma vez aqui, outra observação também na parte do dividir, tá? Então, na hora que eu passei um valor para dividir, ele está me pedindo ali um valor para dividir, vou passar o 6 aqui e vou passar um 0. Só que a gente sabe que não existe a divisão pelo número 0. E aí ele vai me dar um aviso ali, ó, resultado é impossível dividir por 0, tá bom? Então, para a gente ver se realmente a nossa função dividir ela está funcionando, vou passar novamente aqui um valor, tinha passado 6, vou passar 2, e aí ele vai me dar o resultado ali, um resultado ponto flutuante. Por fim, a gente tem a multiplicação, então, está pedindo para colocar um valor para multiplicar, outro valor para multiplicar, e ali está o resultado. Vou dar igual aqui e ele vai sair, tá? Então o programa de vocês vai ter que ter esse menu aí, tá bom? Vai ter que ter os 4 arquivos, um arquivo para divisão, um arquivo para multiplicação, um arquivo para soma, um arquivo para subtração, tá? E cada um arquivo vai ter uma função, tá? Na função divisão, no arquivo chamado divisão, eu tenho a função dividir. Na função multiplicação, eu tenho no arquivo multiplicação eu tenho a função multiplicar. No arquivo soma eu tenho a função somar. No arquivo subtração eu tenho a função subtrair. Divisão e subtração são as únicas que têm observações, tá? Então, quando eu tenho ali a questão do subtraindo, do minuendo, e no caso da divisão, quando eu tenho divisão por 0, tá bom? E aí, eu importo todos eles dentro do meu arquivo importador, chamado importador operações, que é esse arquivo que está aberto aqui. E aí eu tenho um while aqui dentro do meu programa que mantém o meu programa rodando, tá? E é isso eu quero que o programa de vocês também tenham, tá? Eu vou importar e cada vez que ele digitar, cada vez que o meu programa ele digitar um sinal, eu vou chamar uma função que está dentro do arquivo, está dentro do módulo, tá? Então, sempre que eu passar um sinal, ele vai chamar um módulo e vai chamar a função dentro do módulo e vai realizar aquilo que eu estou pedindo, tá? Todas as minhas funções têm parâmetro, no caso recebe número 1 e número 2 para fazer a operação, e retorna algum valor, tá? Então, no caso da divisão e no caso da subtração, é que nós temos aquelas observações, beleza?
No demais, esse é o nosso trabalho, beleza? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Abraço.